Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso estudo sobre o continente africano, hoje nós iremos estudar como a população africana está distribuída pelo espaço e vamos falar um pouquinho também do processo de urbanização na África. Então, vamos lá, começando aqui observando este mapa da densidade demográfica da África. Percebam como a população ela está mal distribuída pelo espaço africano. Então, algumas áreas muito habitadas, como essas aqui, olha, que estão destacadas na cor mais escura, na cor mais vermelha, enquanto outras áreas praticamente vazias, como é o caso dessas áreas aqui, olha, destacadas na cor mais clara, tá? E o que explica isso? Porque em algumas áreas tem muitas pessoas, em outras tem menos gente. Olha, isso pode ser explicado principalmente devido às condições naturais do continente africano. Condições de clima, de relevo, de solo, de hidrografia. Por exemplo, essas áreas aqui, olha, mais secas, como é o caso do deserto do Saara, do deserto da Namíbia aqui, olha, do deserto do Kalahari aqui, do deserto do Danakil, que fica aqui nessa região. Essas áreas, elas não favorecem a ocupação humana. Então, não são propícias ao desenvolvimento da agricultura, da pecuária, por isso elas são menos habitadas. Há uma exceção aqui, né? Como vocês podem observar, olha. Um trecho aqui no meio do deserto do Saara, que é ocupado. A gente percebe que há uma concentração populacional aqui. Mas isso ocorre devido à presença do rio Nilo. O rio Nilo que traz aí fertilidade para o solo dessa região, que garante o fornecimento de água, né, que garante aí a ocupação humana. Outras áreas que podem ser habitadas no deserto também são os chamados oásis, que são aqueles locais em que a água aflora a superfície. E aí garante também a sobrevivência humana nesses pontos do deserto, mas no geral os desertos eles são áreas assim com uma baixa densidade demográfica, muito pouco povoados, tá? Já essas áreas mais úmidas, gente, com clima mais favorável, com solo mais fértil, geralmente são mais ocupadas. Nós temos como exemplo aqui, olha, o norte do Marrocos, da Argélia e da Tunísia. Quando a gente olha aqui no mapa do clima, a gente percebe que aqui é uma área de clima mediterrâneo, mais favorável à ocupação. E tem também a questão dessa região aqui ser uma importante rota marítima internacional, né? Então, assim, isso facilita muito o comércio, as relações econômicas com os países da Europa, o que contribui também para essa concentração de população aí. Outra área bastante povoada que a gente observa é essa área aqui, olha, do Golfo da Guiné. Essa área aqui, quando a gente olha para o mapa do clima, a gente percebe que em maior parte predomina aqui o clima tropical, também favorável à ocupação humana. Mas aqui também tem a questão da economia, né, de exploração do petróleo, que é outro fator também que favorece a ocupação nessa região. Quando a gente observa aqui, olha, essa área, a gente encontra um vazio demográfico, uma região pouco habitada aqui abaixo do Golfo da Guiné. E quando olha para o mapa do clima, a gente encontra o quê? Uma área de clima equatorial, muito quente e muito chuvoso, onde se desenvolve a floresta equatorial do Congo. Então, essa floresta equatorial, ela dificulta a ocupação humana nessa região, ok? Então, assim, por isso é tão importante a gente sempre comparar o mapa das condições naturais com o mapa da distribuição populacional, para a gente entender melhor por que a população está distribuída dessa forma, né? O que explica isso? Quais são os fatores naturais que explicam? Lembrando, gente, eu falei bastante dos desertos, né? Citei alguns desertos. Tem muitos documentários interessantes falando sobre o deserto do Saara, do Kalahari, do Danakil, entre outros. Então pesquisem. Vocês vão descobrir assim um mundo novo
quando pesquisarem sobre esses desertos, sobre os oásis. A gente conhece muito melhor quando a gente pesquisa esses detalhes, porque isso se abre um leque, um mundo de informações que torna a gente mais consciente do espaço africano, tá bom? Então, deixa essa dica aí para vocês. Vamos lá, olha. Essa população africana que está mal distribuída, né? E que inclusive é uma população gigante. Em 2019, a África ultrapassou aí 1,3 bilhões de habitantes. É muita gente. E é uma população assim que continua crescendo bastante devido às altas taxas de natalidade. São muitas crianças nascendo aí no continente africano, né? E a tendência é só crescimento para os próximos anos. Então, assim, a maior parte dessa população vive na zona rural. É isso mesmo. Apenas 40% dessa população vive nas cidades. O restante vive no campo, tá? E assim, é uma situação que está mudando nos últimos anos. Observem esses mapas. Esses mapas mostram os países com maioria da população vivendo em cidades. Aqui no mapa de 1990, a gente percebe que apenas 4 países têm maioria vivendo nas cidades. Já em 2007, a gente percebe que o número de países com maioria vivendo na cidade aumentou muito. Gente, os países que estão com maioria nas cidades são esses aqui, destacados na cor amarela com os pontinhos pretos, tá? Então, é cada vez mais comum encontrar pessoas saindo do campo e indo viver nas cidades. É o chamado processo aí do êxodo rural, que é o que? A saída do campo para a cidade. É isso que tem provocado a urbanização do continente africano. Lembrando que urbanização é o crescimento das cidades, tanto em número de pessoas, como também em extensão. Extensão, né? Relacionada à extensão no espaço, ok? No espaço geográfico. E o que tem causado é o êxodo rural. E por que as pessoas estão cada vez mais saindo do campo e indo para as cidades? Tem alguns fatores aí que explicam, olha. Os 2 primeiros, secas prolongadas e empobrecimento dos solos. Isso tem dificultado a prática da agricultura e da criação de animais no campo, levando as pessoas a emigrarem para as cidades. Um terceiro fator, mal distribuição de terras e crescimento de monoculturas de exportação. Você tem aí poucas pessoas com muita terra, produzindo nessas terras para vender para outros países, enquanto você tem uma grande população sem terra para produzir e sem condições também, os que têm terra assim, com pouca fertilidade, sem tecnologia para produzir no campo, o que vai gerar aí a falta de alimentos e, consequentemente, a fome, né? E essa busca por melhores condições de vida nas cidades. E também nós temos o processo de industrialização em alguns países do continente africano, o que tem também atraído essa população para a cidade, que vão em busca de emprego e melhores condições de vida. Porém, só relembrando, atualmente, em 2020, a maioria da população ainda vive no campo, no continente africano, ok? Muito bem. Voltando a falar um pouquinho das cidades. Vou falar para vocês agora algumas características muito importantes da urbanização na África, que em muito se assemelha com a urbanização do Brasil. Primeira delas é que está havendo um crescimento rápido, muito acelerado mesmo, de cidades grandes, com mais de 1 milhão de habitantes. Para vocês terem uma ideia, em 1960 havia apenas uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Em 2013 já haviam 30 cidades com mais de 1 milhão de habitantes.
E a maioria dessas cidades, elas são as capitais dos países. Então, você tem, por exemplo, Cairo, no Egito, Lagos, na Nigéria, Kinshasa, no Congo, Luanda, em Angola, entre outras aí, tá? Então, assim, um crescimento muito rápido, muito acelerado dessas mega cidades, dessas cidades aí, que a gente pode chamar de metrópoles, né? De cidades com grande concentração populacional, ok? Essa é a primeira característica. A segunda é o processo de segregação espacial. Gente, segregação espacial é a desigualdade. 70% das pessoas que vivem nas cidades no continente africano moram em favelas, onde as condições de sobrevivência, de moradia, são precárias. Então, você tem aí uma mal distribuição de renda, você tem aí um serviço público que não chega com qualidade. Então, coleta do lixo, energia, água tratada, tratamento de esgoto, transporte público de qualidade. São serviços cada vez mais ausentes nessas regiões de favelas, tá? Então, assim, você observa também uma desigualdade muito grande. Bairros com melhores condições de infraestrutura, onde mora a população de maior poder aquisitivo, né? A população mais abastecida, digamos assim, de recursos financeiros. E do outro lado você tem aí moradias precárias. Esse processo aí de segregação, de divisão, de desigualdade espacial, ok? Eu peguei aqui uma imagem para a gente comparar, porque esse processo de urbanização acelerado, desorganizado e marcado aí pela segregação, ele é típico, ele é muito característico dos países subdesenvolvidos. E isso também aconteceu e acontece no Brasil. Então, eu peguei aí a imagem de duas áreas de favelas para mostrar e comparar África com o Brasil. Então, aqui nós temos Luanda, na Angola, uma favela em Luanda. Você percebe aqui, olha, as moradias mais precárias. Ao lado aqui, né, de prédios, com, assim, uma infraestrutura mais adequada. E aqui você observa uma favela em Paraisópolis, São Paulo. Então, percebam aí as semelhanças, né? Olha, os bairros aqui dotados de melhor infraestrutura e do lado aqui concentrando essa população mais carente de infraestrutura básica, ok? Então, nós temos uma atividade aí. A maioria das respostas estão contidas na minha explicação. Então, revejam o vídeo quantas vezes for preciso e bons estudos!